Glória a Deus, graças a paz, irmãos. É uma alegria poder estar aqui compartilhando uma palavra com os amados. E nesse tempo eu quero compartilhar uma palavra que eu creio que pode nos alinhar a viver o novo de Deus. E o tema é permanecer nas mãos do oleiro. Eu quero ler um texto, Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6, que diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar, vamos nos apresentar diante do Senhor, pedindo para que nós possamos capturar aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, e eu declaro, Senhor, céus abertos, Pai, onde essa mensagem chegar diante de cada amado, cada amada que ouvir essa palavra, que o nosso coração seja uma terra boa, o coração de cada um seja uma terra boa, para receber a palavra que vem do Senhor. Espírito Santo, me ajuda neste tempo a ministrar, a compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de eu começar a compartilhar com você aquilo que o Senhor tem falado comigo, eu quero falar um pouquinho da parte histórica desse momento do livro de Jeremias. Esse livro ele está dentro de um contexto do final do domínio da Síria até a ascensão do Império Babilônico. Jeremias começa a exercer o seu chamado, o seu ministério no tempo do rei Josias. O rei Josias, como vocês sabem, foi o último rei fiel em Judá. E ele continua exercendo o ministério até os últimos reis de Judá. Nesse tempo tem conflitos, nesse tempo tem situações políticas muito sérias, e chega ao ponto onde o povo Judá acaba se tornando cativo da Babilônia. O profeta Jeremias, ele então se posiciona nesse momento, porque ele estava dizendo: olha, não é bom que a gente se submeta ao Egito, não é bom que a gente faça aliança com o Egito. Só que tinha um outro grupo que dizia que era, e nesse conflito todo, nessa ação toda, a Babilônia, então, ela vem e ela começa a dominar sobre o povo. O povo se torna, então, cativo na Babilônia, porque o rei seguiu outra direção, não ouviu ali tanto a questão profética do profeta como a posição dele. O rei Ezequias, então, faz essa aliança e o povo acaba se tornando escravo. Jeremias também é conhecido com muitos como profeta chorão. E aqui no livro de Jeremias nós vamos ver as primeiras palavras alertando sobre a apostasia, no sentido de rebelião, do povo se rebelar contra Deus. E esse é o contexto. Aqui tem muita luta, tem muita diversidade, tem muitos problemas. E nesse momento o profeta começa a exercer o seu chamado. Jeremias começa a entrar dentro do poder de Deus, entrar dentro do mover e do propósito de Deus como profeta neste momento. Bom, dito essa explanação um pouco histórica, eu quero compartilhar com os irmãos sobre onde o Senhor leva Jeremias, a casa do oleiro. E esse texto ele tem tudo a ver conosco. A nossa vida com o Senhor, o trabalhar dele, como o Senhor trabalha,
E qual o nosso papel nas mãos de Deus? Quando o Senhor leva Jeremias para a casa do oleiro, e ele começa a observar, ele vê o oleiro trabalhando no barro. E o barro está sobre a roda. A roda era a ferramenta que o oleiro usava para ir moldando ali a peça que ele queria fazer. Permanecer na roda, onde as mãos do oleiro estão trabalhando, era de extrema importância para o barro, para que ele pudesse tomar a forma a qual o oleiro queria trabalhar naquela peça. Nós também precisamos começar a entender que o melhor lugar que podemos estar é nas mãos de Deus. É reconhecendo as mãos de Deus, é reconhecendo o trabalho do Senhor na nossa vida. E que nós estamos sendo moldados, segundo a vontade do oleiro, segundo aquilo que parece o melhor para o oleiro. E o oleiro está ali moldando. E qual é a posição do barro? Ficar na mão do oleiro. Permanecer na roda. Sendo flexível ao toque das mãos do oleiro. Falando de uma maneira comercial, o oleiro, que ele está fabricando e fabrica até hoje, peças de barro, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe qual a peça ele tem que moldar. Ele sabe se é um jarro, se é um vaso, se é uma bacia, se é uma panela. A forma que ele vai dar ao barro, quem escolhe é ele, segundo aquilo que ele propôs. E o barro, ele precisa então ter flexibilidade, se mantendo na roda. Quando o barro vai para a roda, para esse momento onde o oleiro põe a mão, onde o oleiro começa a trabalhar ele, colocar os detalhes, o barro antes ficou no tanque de descanso. Tem um tempo ali de preparo, onde ele vai se descansando, ele vai se unindo a outro barro, ele vai sendo preparado. Por quê? Porque o barro ele não pode ser duro, mas o barro também não pode ser mole. Ele tem que estar no ponto. Uma outra coisa é que hoje existem ferramentas nas olarias maiores que separam as pedras do barro. Algumas outras têm ferramentas para bater o barro, outras usam só a ferramenta de separar a pedra. Mas no tempo de Jeremias era tudo manual. Tinha que bater, tirar, preparar, olhar o ponto do barro, olhar se o barro estava misturado com os outros. Você tem se misturado com os outros? Você tem tido flexibilidade para andar em unidade? Você tem entendido que, de uma certa forma, a igreja, ela tem sido uma grande olaria, onde Deus reúne diferentes porções de barro para cumprir um propósito. E aí tem que descansar, tem que aprender, tem que ser moldado, tem que ser lapidado. Nessa grande olaria de Deus, podemos assim dizer. Você tem entendido que a tua maior colaboração é se render, é ficar em cima da roda e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, toca a minha vida, põe a sua mão em mim, me molda segundo aquilo que o Senhor tem de propósito no seu coração. E aí muitas vezes a gente pode olhar para esse texto e ele diz assim: desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Olha que interessante, o barro se estraga na mão do oleiro. E aí, puxa vida, de repente faltou habilidade para o oleiro? Será que ele não soube fazer?
Não. A grande realidade é que o barro estava inadequado. Não se permitiu, não foi flexível. Ou foi muito mole. Não estava no ponto. O toque da mão, aquele preparo. Ou muitas vezes o oleiro olhou aquela peça e disse, não, eu preciso quebrar ela e fazer de novo. O detalhe é que, mesmo o barro sendo quebrado, ou precisando ser quebrado, ele continua nas mãos do oleiro. E sabe o que é interessante que eu pesquisei? É que dentro de uma olaria, não tem material que não serve. Todo material serve. Todo material tem importância. Todo material pode receber o toque da mão do Senhor. Quero dizer para você, amado, que Deus nunca desiste da sua vida. Não tem barro que não serve. Não tem barro que é desperdiçado. A nossa posição é olhar e dizer assim, Senhor, nós somos o barro nas tuas mãos. E mesmo com os nossos erros, com os nossos defeitos, com a nossa dureza de coração, com a nossa fragilidade emocional de não entender os processos, se nós permanecermos dentro da olaria, ou nós vamos descansar de novo no tanque, ou nós vamos ser pego ali na roda, e o Senhor continua trabalhando na nossa vida. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não tira as mãos da sua vida. Por isso que nós precisamos entender que dentro do processo que Deus vai usar, qual é essa roda, qual é esse instrumento, vai ser a adversidade, vai ser os problemas, vai ser a circunstância da vida, sim, e nós estamos sendo o que nesse momento? Sendo moldado segundo o quê? Moldado segundo aquilo que parecer bem ao oleiro. A posição do barro é dizer assim, estou aqui, vou permanecer aqui. O oleiro não vai errar. Eu errei. Não. Muitas vezes ainda tem pedras. Muitas vezes tem dureza no nosso coração. Muitas vezes a gente lê um texto na Bíblia e diz assim, olha, é verdade esse texto, mas isso não é para mim. A gente não mergulha e diz assim, Senhor, eu preciso viver isso. Senhor, me molda segundo essa verdade da Tua palavra. Eu quero ser esse vaso sendo moldado. Senhor, se precisar, quebra e me faz de novo. Mas o que eu não quero de maneira nenhuma é sair das Tuas mãos. Eu não quero andar por aí sem as Tuas mãos estar tocando na minha vida. Nós vamos ser tocados, moldados, segundo a vontade do Senhor. O barro tem que ficar na roda. Não toma decisões. Nós estamos assim, não, mas eu penso assim, a Bíblia diz isso, o princípio diz isso, o pastor pregou determinado assunto, determinado ponto da visão, do propósito de Deus, dos padrões de Deus. A gente diz, não, isso não é para mim. Eu não vou viver assim. Não, amados, nós precisamos olhar e dizer assim, Senhor, o único lugar que eu quero estar é o lugar onde as Suas mãos podem me tocar. Molda a minha vida. Trabalha no meu caráter. Trabalha na minha maneira de enxergar os relacionamentos, de vencer as adversidades. Senhor, eu preciso andar em unidade. Eu preciso aprender a estar no mesmo tanque que os outros barros. Eu não sou melhor. Eu quero estar descansando. Eu quero estar junto. Eu quero estar sendo lapidado, moldado. Eu não posso ter dureza no meu coração. Eu não posso ser inflexível. Porque o barro inflexível, ele vai quebrar. O barro muito mole, muito cheio de mimimi, muito cheio de dedos, que ninguém pode falar nada, que o Senhor não pode tocar. Olha, para mim, se não for desse jeito, eu não vou mais para o culto, eu não frequento mais a reunião de célula, eu não vou mais ler a Bíblia. Esse tipo de barro não tem como ser moldado para o propósito final.
E todos nós, enquanto o Senhor nos permitir estar na terra, andando como igreja, nós precisamos ter uma consciência e um entendimento que nós precisamos ser moldados todo dia. Nós precisamos ser transformados, lapidados, para cumprir o propósito de Deus. Não é o que eu quero, não é o meu desejo. Não é simplesmente dizer assim, eu sou filho de Deus e eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu determino isso, eu recebo aquilo. Não, eu preciso começar a entender que eu sou filho de Deus e carrego uma responsabilidade. Eu preciso ter o meu caráter transformado, eu preciso ter a minha vida transformada. E para que isso aconteça, eu tenho que permanecer nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa trabalhar, tocar, alinhar. Mesmo quando Israel entre em apostasia, entre em distanciamento, negligencia a fé, nega a fé, o Senhor continua olhando para Israel. Assim é a nossa vida. Não é um erro, não é uma dificuldade, mas nós precisamos reconhecer, nós precisamos dizer assim, Senhor, nós erramos, nós estamos contra a Tua palavra muitas vezes, nós estamos andando, Senhor, sem se lembrar que temos um Deus muitas vezes. Nos perdoa, tem misericórdia de nós, não tire a sua mão da minha vida, não tire a sua mão, não deixe de me tocar, não deixe de me moldar, Senhor, porque a nossa segurança é o Senhor, a nossa segurança é o Senhor. Tem um texto em Hebreus, no capítulo 3, do verso 7 ao 12, que diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos, e por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que afaste do Deus vivo. Nós precisamos olhar para o nosso coração muitas vezes, amados, e entender as circunstâncias, entender as diversidades e reconhecer a mão de Deus em nossa vida, para que o nosso coração não se endureça, para que a gente não se afaste do plano de Deus. Nós não podemos ter um coração endurecido ao ponto de não reconhecer que nós estamos sendo moldados. E a questão não tem a ver com o oleiro, muitas vezes tem a ver conosco. E sempre tem a ver conosco, melhor dizendo. A nossa inflexibilidade, a nossa dureza de coração. Nós precisamos olhar, eu preciso olhar para a minha vida. E dizer, poxa vida, será que muitas das circunstâncias e a adversidade que eu tenho vivido na minha vida, mesmo nesse momento de pandemia, quando eu deixo de reconhecer a mão de Deus, quando eu deixo de reconhecer o trabalhar de Deus, quando eu pergunto onde está Deus no meio de tanta aflição, e eu não consigo enxergar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? Molda a minha vida, toca a minha vida. O Senhor continua sendo Deus e Senhor de todas as coisas. Mas quando há qualquer tipo de rebelião contra Deus, por determinada circunstância ou adversidade que apareça na nossa vida, nós podemos e estamos correndo o risco de perder o temor ao Senhor. E sair da olaria, e sair da roda, e se distanciar da mão de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso é um perigo. O povo da saída do Egito, no tempo do deserto, não conseguia reconhecer a mão de Deus, tinha dureza em seu coração. E esse texto de Hebreus é muito sério. Não entrará no meu descanso. Nós precisamos estar no descanso. Nós precisamos estar na olaria, nós precisamos estar na roda, porque mesmo com os nossos erros, mesmo com as dificuldades, mesmo com a adversidade, mesmo com os problemas de relacionamento, se eu permaneço na olaria, a mão do Senhor está sobre a minha vida, o olhar dele está sobre a minha vida. O oleiro está olhando, o oleiro está tocando, o oleiro está misturando o barro, está mexendo.
O oleiro está trabalhando ao meu favor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não sinta, mas Ele está, porque eu permaneço onde eu devo permanecer. Mas quando eu me retiro, quando eu começo a ter dureza no coração, questionando, apontando, virando Senhor de si próprio, dizendo para Deus, você não está vendo minha vida? Entrando num nível de confrontação, eu posso estar perdendo o descanso. E eu não posso ser duro dessa forma. Também não posso ser mole. Eu preciso começar a entender que no meio da tribulação, eu estou sendo forjado. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, esperança, e a experiência, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Passa. Entra no ponto de ser manuseado, segundo aquilo que o oleiro quer. Moldado. Flexível. Para cumprir o propósito. Nos relacionamentos. Enxergando além. Se levantar, se tiver uma dificuldade, eu olhar e dizer assim, bom, o Senhor me perdoou de tantas coisas. Eu fui alcançado, eu estou sendo moldado. Estou no mesmo barco que todos os meus irmãos. Estou no mesmo tanque que todos os meus irmãos. Eu tenho um coração pronto a perdoar. E tenho um coração pronto a pedir perdão. Esse tipo de barro é aquele barro que está sendo preparado. É aquele tipo de barro que, no momento da sua dificuldade, ele sabe, o Senhor está tirando uma pedra. O Senhor está passando um aparelho de desbaste. O Senhor está fazendo a borda do vaso. O Senhor está me preparando para um propósito. Vem a dificuldade, vem o problema, às vezes aquilo nos pressiona, a gente fala alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, a gente reclama, às vezes a gente tem que cair em si e dizer, Senhor, perdoa o meu pecado. Eu não vou ser duro de coração. Quando há adversidades, meus amados, nos relacionamentos, a melhor coisa que eu e você podemos fazer é olhar pela graça que já nos alcançou, por tudo aquilo que o Senhor já trabalhou, por tudo aquilo que a mão do Senhor já esteve ao nosso favor. E a gente começa a olhar e fala assim, puxa vida, eu não vou perder a amizade, eu não vou perder o carinho, eu não vou perder o respeito por aquele meu irmão, porque nós somos barro, nós somos iguais, estamos para cumprir o propósito. Puxa vida, eu ofendi, eu vou pôr uma mesa, eu vou sentar à mesa, eu vou pedir perdão. Quando nós permanecemos e nós estamos prontos para isso, é o momento onde a mão do Senhor está trabalhando. E muitas vezes, amados, a gente tem tantos porquês. E esses porquês, eles só servem para nos paralisar. E não para nos ensinar, muitas vezes. Uma coisa é você falar assim, tentar compreender o agir e o trabalhar de Deus. Outras vezes é só dizer o porquê para fechar o coração. Eu não mereço isso. Eu não merecia ser tratado dessa forma. Eu não merecia ter passado essa situação. Deus conhece meu coração, conhece mesmo. Ele sabe qual é nosso coração. Por isso, amados, que quando a gente permanece nas mãos do oleiro, não importa as nossas falhas, Ele não vai nos abandonar. Se nós quebrarmos, se nós não estivermos no ponto, ou se muitas vezes ele olhar e dizer assim, olha, precisa quebrar, precisa fazer de novo, Ele vai continuar com as mãos dele sobre nós.
Guarde isso no seu coração. Tem um louvor antigo, uma música antiga que diz assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Para Deus nós temos valor, somos importantes, mas precisamos aprender a nos comportar. E nosso melhor comportamento, melhor dizendo, eu vou permanecer na roda do oleiro, porque aqui Ele está trabalhando na minha vida. Porque aqui o Senhor está com a mão dEle em mim. Aqui eu estou sendo forjado para a honra e a glória do seu nome. Jeremias foi o profeta que profetizou o juízo, mas também profetizou a restauração. Nós somos feituras da mão de Deus. E nós precisamos ficar no lugar onde Ele preparou para que a gente fique, para que Ele possa tocar na nossa vida. Gênesis 1:26 diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Existe uma unção de governo. A questão não é por que ainda não estamos governando sobre as coisas. Senhor, eu quero governo disso, daquilo. Não, a questão é, eu preciso estar no Senhor, eu preciso estar dentro da olaria, eu preciso estar na roda, porque o Senhor está me moldando para que esta palavra aconteça. E na medida que eu sou moldado, eu vou começar a andar, eu vou começar a exercer o governo, a autoridade, transbordar o reino de Deus para a vida de outras pessoas. O Senhor me toque, aquele toque, Ele começa a me moldar para que outras pessoas sejam tocadas. Porque foi assim que Deus nos fez. O que faz com que a gente peça, que a gente venha perder o governo, que a gente venha pedir: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, me faz isso, faz aquilo na minha vida, é que na realidade eu estou andando, e eu estou pedindo, eu estou implorando, eu estou dizendo, porque quando eu olho para a palavra eu vejo assim: peraí, eu fui feito, tem uma palavra de governo sobre a minha vida. E por que eu não exerço governo sobre algumas coisas? É porque eu ainda não permaneci na roda para ser moldado para exercer. Me falta rendição. Assim como aquele vaso na mão do oleiro, assim como o Senhor levou Jeremias a descer à casa do oleiro e ver o oleiro trabalhando naquele vaso. O Senhor diz em Gênesis 2:7: então o Senhor Deus formou do homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Da mesma maneira que o oleiro estava trabalhando no vaso, da mesma forma Deus está trabalhando em nós. E nós precisamos entender que algo dentro de nós é muito valioso do que ser um vaso. Porque muitas vezes, então eu vou ser moldado, eu vou ser o meu. Não tem a ver com o vaso, tem a ver com aquilo que está dentro, que o Senhor colocou. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Porque tem muita gente que entende essa unção de governo, essa unção de alcance, essa unção, sabe, que vem e fala assim: não, eu vou isso, sou eu. Não, não é você. É a excelência do poder de Deus, é o toque do poder de Deus no barro. Por isso nós precisamos permanecer. Israel chegou num momento muito terrível, e nós sabemos da história, mas o Senhor foi restaurando. E em Jeremias 18:6 o Senhor diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel?
Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós precisamos estar na mão de Deus para Ele moldar segundo o propósito dEle, para que a gente possa carregar o tesouro que Ele tem para nós, a presença dEle, Espírito Santo. Aquilo que tem de excelente na sua vida, amado, é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos permanecer sendo moldados, como essa imagem, fundo, como você pegar tantas imagens na internet, de um oleiro trabalhando, as mãos direto, assim é o Senhor nossa vida. Mas nós precisamos permanecer, ficar na roda, reconhecer a mão de Deus em todas as coisas, diante de todas as situações. E eu te convido, você no seu lugar, no seu lar, a olhar para essa palavra e tomar a decisão de dizer: Senhor, eu quero permanecer. Não importa, eu quero permanecer na roda, sendo moldado pelas suas mãos. Eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra nós estamos, e reconhecemos que precisamos da sua mão nos tocando, nos moldando, nos alinhando, e que cabe a nós permanecer, Senhor, permanecer confiando, dependendo, esperando no Senhor. Toca nossas vidas com as tuas mãos, trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa maneira de ouvir, de falar, de enxergar, de conduzir. Trabalha, Senhor, na nossa vida, molda, tira as pedras, coloca, Senhor, nós no ponto que o Senhor desejar. Eis-nos aqui para viver segundo a tua palavra. Senhor, queremos ser moldados. Senhor, queremos estar diante do Senhor, e para isso te pedimos: tem misericórdia de nós, guia-nos, sustenta-nos, Pai, nos ajuda a vencer os desafios do relacionamento, nos ajuda a enxergar no meio de uma dificuldade financeira, de uma dificuldade profissional, de uma dificuldade, Senhor, no casamento, de uma dificuldade com filhos, de uma dificuldade familiar. Nos ajuda a ver a tua mão, Senhor, e reconhecer o teu trabalhar, e conseguir discernir como temos que nos comportar no meio dessas situações, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, e para que a gente possa avançar para cumprir o propósito ao qual o Senhor estabeleceu em nossa vida. Pai, queremos permanecer crendo, dependendo e confiando que as tuas mãos estão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza, e que essa palavra possa falar na tua vida, que possa ser uma palavra que venha edificar, que venha consolar, que venha encorajar você nesse tempo a permanecer no propósito de Deus, e as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Deus abençoe e até a próxima.